Olá, queridos irmãos, muito boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja forte, plenamente atuante no seu coração e no nosso coração, principalmente se nós estivermos trabalhando a comunhão com Deus, como nós conversamos no domingo. Lembra-se, eu quero recuperar a sua memória aí, eu quero recuperar esse texto da palavra de Deus para que nós não nos esqueçamos. Ali em 1 João, no capítulo 1, lembram-se? Quando João diz assim, que o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai e a nós foi manifestada. E aí ele diz, versículo 3, sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, João, o apóstolo João, deseja que os seus ouvintes, os seus interlocutores tenham comunhão com ele, assim como ele tem comunhão com Jesus, com Deus, com a Trindade. Essa é a comunhão ideal que precisamos buscar. O apóstolo João, ele se coloca como referencial aí. E ele deseja que aqueles que o ouvem, aqueles que estão lendo a sua carta, tenham comunhão com ele. João, assim como João tem comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Enfim, o nosso referencial maior é Cristo Jesus. Aí alguém pode dizer, mas isso é Jesus. Mas João tinha comunhão também. Quando ele diz, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai. Então a comunhão de João era com o Pai, e ele se coloca como referencial também. Ora, se João podia viver e experimentar essa comunhão, nós também podemos. E fica a pergunta, como está esse elemento comunhão na sua vida? Como você tem trabalhado isso no tempo de devocional, no tempo a sós com Deus, no tempo de oração, no tempo com a palavra? Não necessariamente fechando a sua porta, mas em todos os momentos, ligadinhos, em comunhão, em sintonia, em intimidade, em proximidade. Lembram-se como nós fizemos esses comentários? Em sintonia com o nosso Deus. Que nós possamos estar caminhando assim, neste ano de 2025. Gente, mais do que nunca nós precisamos dessa comunhão. Mais do que nunca nós precisamos desse tempo de oração. Principalmente pelo fato de nós estarmos experimentando, vivendo o tema que é Missio Dei, vivendo a Missio Dei. Sem dúvida nenhuma, o arqui-inimigo de Deus não está feliz com esse nosso tema. E ele vai exercer toda a força que ele pode sobre as nossas vidas. Sendo assim, o texto de Efésios capítulo 6, versículo 10, nunca foi tão apropriado. Que estivéssemos buscando a força do seu poder. Buscando a força do seu poder. Porque somente a força e o poder de Deus sendo operada em nós é que nós conseguiremos vencer essa batalha. Então fica aí um ponto de contato com esse assunto tão importante que tratamos domingo cedo no templo. Que nós possamos não estar nos esquecendo disso. O Senhor nos falou, através deste texto,
enfocando a questão da comunhão, não percamos a dimensão disto. Nós vamos orar agora, agradecendo ao nosso Deus, porque podemos estar em comunhão com Ele. Não por nossa própria conta ou por nossa própria capacitação, mas pela graça. Nós somos alcançados por essa graça. Nós podemos entrar no trono da graça do nosso Deus por Jesus Cristo. E o Senhor quem nos deu esse privilégio, nos deu essa graça de estarmos em comunhão com Ele. Vamos orar, vamos agradecer e pedir que o Senhor nos fortaleça cada vez mais. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos ter comunhão com o Senhor. O apóstolo João nos deu o exemplo, dizendo que a comunhão dele era com o Senhor e com Cristo Jesus. Então, um referencial bastante factível de nós alcançarmos, não por nós, evidentemente, mas por conta da tua graça. Enche-nos de ti, Senhor, enche-nos da tua força, enche-nos do teu poder. Precisamos disto. Em todos os momentos, mas especialmente neste ano de 2025, em que nós temos como tema Vivendo a Missio Dei. No momento em que nós estamos imersos a estarmos sendo anexados, estarmos nos anexando ao teu projeto de transformar vidas. Obrigado, ó Deus, por podermos ser instrumentos teus. Fala-nos, ó Deus, através da oração, que é uma das formas de nós mantermos-nos em comunhão com o Senhor. Ensina-nos sobre a oração nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos ouvir um louvor. Depois a Janete tem uma mensagem muito apropriada sobre oração para nós. A Janete, que é líder do Ministério de Intercessão, tem nos ensinado demais da conta acerca dessa comunhão obtida através desse recurso que podemos ter, o recurso da oração, em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir um louvor primeiro e logo depois a Janete vai falar para nós sobre esse tema tão importante. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto.
grandeza, Senhor. Nós cantamos a tua soberania sobre nossas vidas. Nós cantamos o teu amor, a tua graça derramada sobre nós. Senhor, tu és forte e nós somos fracos. Tu és Deus e nós somos teus. Ó Senhor, que nós sejamos, Senhor, mais do que contagiados, mas envolvidos nessa missão, nessa obra missionária, para levarmos a tua mensagem em cada lugar desse país. Abençoa, ó Senhor, restaura, ó Senhor, envia, ó Senhor, fortalece, ó Senhor, dá recursos, levanta vidas, levanta lares, levanta homens, levanta mulheres inflamados pelo teu Espírito, para que possam fazer as tuas obras, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. É muito bom estar com vocês aqui mais uma noite para esse tempo tão precioso de reflexão na palavra do Senhor. Amém? Eu já te convido aí a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 7. Vamos ler do versículo 7 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Nós vamos falar um pouquinho essa noite sobre oração. E eu quero iniciar esse tempo de reflexão dizendo que todo poder pertence a Deus. Todo poder pertence a Deus. Ele mantém tudo, todas as coisas são sustentadas pelo seu poder, pela sua bondade, pela sua sabedoria, pelo seu amor. Todo poder, não há nada que você possa pensar na sua vida, que você esteja necessitado, que Deus não possa fazer. Não há nada que Ele não possa realizar. Eu gosto muito de um versículo lá de Provérbios no capítulo 3, ele vai falar bastante sobre a sabedoria, o conhecimento e o poder de Deus. Principalmente ali a partir do versículo 3 até o versículo 26. E tem um versículo que diz assim: com sabedoria o Senhor Deus criou a terra e com o seu poder colocou o céu no seu lugar próprio. E o que dizer então, fazendo aqui uma pausa antes de entrar no tema da oração, para falar do poder de Deus? Que a gente está falando de oração. Oração é falar com Deus, é se relacionar com Ele e com o ser que é todo poderoso, que sustenta todas as coisas, que é dono de tudo o que há, né? E o que dizer então do glorioso, esplendoroso capítulo 40 de Isaías, que narra ali a forma maravilhosa de como Deus criou todas as coisas, né? Como Ele descortinou, colocou um lençol, né? de estrelas no céu, como Ele mediu com a palma das suas mãos a areia, o oceano, tudo que Ele criou, tudo que Ele fez. O que dizer do poder de Deus quando a gente vai ali para Jó 42, quando o Senhor começa a falar: olha, já onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Falando do poder.
Olha só o que eu criei, olha as coisas que eu criei. Quem deu sabedoria? Quem deu conselho? Deus pediu conselho para quem? Quem o instruiu? Quem o ensinou? Quem deu alguma coisa para que ele pudesse começar algo? Né? Ou seja, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê o poder de Deus. Não tem como, irmão, nem eu, nem nenhum homem, ninguém na face da terra, presente, passado, nenhum homem que passou por esse mundo, a não ser Cristo, é capaz de explicar o poder de Deus. É capaz de narrar com palavras humanas, de uma forma racional, coerente, quem é Deus, como que é o poder de Deus, como é a sabedoria de Deus. Ele é todo poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Onde eu quero chegar? No fato de que é esse Deus que nos faz promessas. É este Deus que fez promessas a homens na Bíblia que abraçaram essas promessas e nem chegaram a ver, nem chegaram a contemplar. Hoje nós estamos aqui reunidos como igreja, falando, refletindo, fazendo essa reflexão na palavra do Senhor, porque Deus fez uma promessa a um homem lá atrás, um homem pagão que ele tirou lá dos caldeus e falou: em ti serão benditas todas as nações da terra, uma promessa que ele não viu, mas ele creu na promessa do Senhor. Ele creu e ele recebeu o convite de Deus para se relacionar com ele, e ele se relacionou com Deus por meio da oração, por meio do sacrifício, por meio da comunhão, da intimidade com Deus. Então, queridos, este é o Deus que nos faz promessas, e tudo que este Deus faz é bom. Tudo que ele faz na nossa vida é maravilhoso. Tudo que ele fez no mundo, tudo que ele criou é bom, é maravilhoso. E trazendo agora a nossa reflexão para a oração, qual é hoje uma das maiores tragédias na vida do crente? Qual que é? O que a gente pode dizer que é uma tragédia na vida do crente, que é uma tragédia na vida da igreja? A falta de oração. A falta de oração, a falta da inclinação do coração para orar, para buscar a Deus, é uma tragédia dentro da igreja. É uma tragédia na vida daquele que nasceu, que entregou a sua vida, que é cristão, que segue ao Senhor, mas não se relaciona com ele por meio da oração. Então, a pouca inclinação para a oração dentro de uma igreja é uma tragédia. A pouca inclinação na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança, para orar, para buscar a Deus por meio da oração, é uma tragédia. É uma tragédia. E o maior de todos os convites que a gente vê na palavra de Deus, que a gente vê aqui nesse texto que eu acabei de ler e outros que a gente poderia citar, o maior de todos os convites feitos a nós que fazemos parte do reino de Deus, que somos a igreja de Cristo, é a oração. É se relacionar com Deus por meio da oração. E a Bíblia nos fala sobre pedir, buscar e bater. Não é isso que a gente acabou de ler? Mateus 7, no versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Então, o maior de todos os convites é esse, o convite para orar. E se a Bíblia fala tanto sobre oração, se o próprio Mestre Jesus era um homem que orava incessantemente, você não acha que nós também, Igreja de Cristo, que eu e você, deveríamos fazer isso avidamente, com frequência, com perseverança? Não deveríamos de ser ágeis para orar? Não deveríamos estar sempre prontos a orar, a buscar, a estar na presença do Senhor, seja de forma individual, seja de forma coletiva, porque nós temos várias formas de orar e estar na presença do Senhor. É importante entrar no teu quarto, fechar a tua porta, ter seu tempo com Deus, falar ao seu Pai que está em secreto, te ver em secreto, mas é importante também termos acesso à oração em comunidade, com a igreja, junto com os nossos irmãos. Há vários tipos de oração, de busca, há várias formas de pedir
bater e buscar, que a gente pode usar para aceitar esse convite deste Deus poderoso que pode mudar toda e qualquer história, que pode transformar vidas, nações, igrejas, famílias, que pode curar, que pode ser o que é impossível para Deus. Para Deus não há impossíveis. Não existe impossível para Deus. Não há situação, por maior ou menor que seja. Nada que é levado diante do Senhor é irrelevante para Ele. Absolutamente nada. Então, queridos, nós devemos ser ávidos para buscar o Senhor. Nós devemos buscar. Jesus nos encoraja a orar. Jesus nos ordena a orar. Ele nos chama, nos convida a pedir a Ele tudo o que precisamos, a lançar sobre os pés dele as nossas ansiedades, a clamarmos, a buscá-lo de dia e de noite, a pedir, a bater na porta. Bater na porta significa o quê? Isso dá a intenção de insistência, de perseverança, não é? De constância. Constância. Então, queridos, a falta de oração, a falta de estar inclinado a orar na vida de uma igreja, na vida de um crente, é uma tragédia. Infelizmente, é uma tragédia. E ele promete nos dar. Se orarmos, se buscarmos, se batermos, se pedirmos, buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pedi ao Senhor, espera no Senhor com paciência, leia salmos. Salmos são orações. Estamos rodeados na palavra de Deus de orações, de convite, de palavras que nos encorajam, de Gênesis e Apocalipse, a viver uma vida de oração, a experimentar uma vida de oração. Por quê? Porque Ele nos dará, porque Ele está pronto a ouvir. Isso é promessa dEle, é promessa do Senhor nas nossas vidas. E assim como homens, lá na galeria da fé, se você for ler, homens e mulheres que não conheceram a promessa de Deus, mas receberam na sua vida uma promessa do Senhor e abraçaram, se engravidaram dela, alguns nem viram, não, a grande maioria, os profetas não viram, Abraão não viu, Jacó não viu, Isaac não viu, Daniel não viu, Jeremias, e você vai vendo que nós temos hoje a revelação completa em Cristo. Cristo é a revelação máxima que Deus tinha para o ser humano, e é Ele que nos faz o convite, para pedirmos que Ele nos dará. Se buscarmos, nós vamos encontrar. Se bater, a porta vai abrir. Então, Ele promete nos dar. Este Deus poderoso tem promessas para a nossa vida, de nos atender à oração. Deus se torna disponível para nós. Disponíveis. O véu foi rasgado. Hoje não vivemos como no tempo do Antigo Testamento, lá da lei de Moisés, onde o sacerdote precisava apenas uma vez por ano entrar no Santo dos Santos e levar ali o sacrifício de um animal, como descrito na lei cerimonial que deveria de ser, com uma cordinha amarrada. Caso ele tivesse em pecado, ele morreria lá e ele era puxado para fora para apresentar a Deus os pedidos do povo, o pecado do povo. Nós não precisamos, o véu foi rasgado. Cristo, quando morreu na cruz, entregou a vida dele lá, o véu se rasgou. E hoje nós temos acesso à presença do Pai. Deus se tornou disponível. Ele não era disponível, mas em Cristo, que é a revelação máxima de Deus para nós, ele se torna disponível para nós. Deus está disponível para te ouvir, meu irmão. Ele é todo ouvidos à sua oração, ao seu clamor,
as suas necessidades. Então são inúmeros os convites que nós temos na palavra de Deus para irmos a Ele, para buscarmos a Ele em oração. Ele está pronto para responder. Ele está pronto a nos ouvir. Ele está pronto a abrir a porta. Ele está pronto a entregar aquilo que nós buscamos, com sinceridade de coração, com perseverança, batendo: Jesus, olha que sou eu de novo na tua presença, colocando diante de ti, seja qual for a situação, minha família, minha casa, minhas finanças, colocando diante de ti a salvação dos meus filhos, a salvação do meu marido, a salvação da minha esposa. Eu estou aqui, Senhor, diante de ti. Ele está disponível, ele está pronto a responder. E nós, por causa dessa obra de Cristo, onde o véu foi rasgado, temos diversos, tipos de acessibilidade a Ele. Podemos ir até Ele. Às vezes, é verdade, irmão, que às vezes nós não vamos sentir. Não sentimos essa acessibilidade. Por quê? Porque nós encontramos barreiras. Porque nós encontramos portas fechadas, porque nós encontramos, não encontramos o que buscamos, mas é aí, por isso Jesus diz: bater, buscar e pedir. Bater, buscar e pedir. Amém? Esse é o convite de Cristo para nós, nos relacionarmos com Ele, de confiarmos nas suas promessas, de confiar que Ele é fiel para cumprir, de confiar que a palavra de Deus tem promessas riquíssimas para a nossa vida, que estão disponíveis, que nós temos acesso a ela. E como que a gente busca? Através da oração, através da comunhão, através da intimidade com Deus, por meio da oração. Amém? Uma segunda parte aqui deste trecho que eu acabei de ler, de Mateus, que agora o Senhor vai falar o seguinte, a partir do versículo 9, acompanhe aí comigo. Ele diz assim, depois de falar: busque, bate, peça, ele será dado, porque quem pede recebe, quem bate a porta abre e quem busca encontra. Aí ele fala assim, no versículo 9: ora, qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Quanto mais o vosso Pai que está no céu. Jesus diz também, lá em Mateus 5,48, que o Deus, que Ele é Pai. Que Ele é Pai. Então, queridos, nosso Deus, além dele ter esse poder, além dele ter essa sabedoria, dele sustentar todas as coisas, dele ser um Deus que ao mesmo tempo ele é grande, imenso, transcendente, ele também está perto, ele também é imanente, ele também está em mim. Ele também não habita agora em templos feitos por mãos humanas, ele agora habita na minha vida, em mim. Então eu posso crer que eu tenho acesso à presença de Deus por meio da oração. Deus é nosso Pai, amém? E Ele não nos dá só para nos agradar. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de receber, de encontrar o que eu busco. Então, Ele não nos dá só para nos agradar, ou para se livrar das nossas petições, como uma criança, sabe? Que às vezes fica ali: pai, eu quero, pai, eu quero, pai, mãe, eu quero, mãe, eu quero, pai, eu quero. E às vezes, para poder se livrar de que a criança insistentemente pede, o pai vai dar, sem julgar se aquilo é necessário. Às vezes um celular, eu quero um celular. Talvez a criança não está nem na idade de ter um celular, mas o pai, tanto ouvir o filho falar que precisa ter um celular, ele vai dar um celular. Ou porque ele tirou, não, você tirou 10 na escola, suas notas estão excelentes, então você vai ganhar aquele presente que você queria. Deus não se relaciona conosco assim.
quando ele fala que ele está disponível, que ele vai nos responder, que quem pede encontra, né? Quem pede recebe, quem procura encontra e quem bate na porta ela se abre, ele não está falando neste contexto humano, neste contexto de paternidade humana. Vamos ler comigo lá em Hebreus, eu gosto muito deste trecho. Hebreus, lá no capítulo 12, o autor de Hebreus, ele vai ali falar a respeito das provações. Ele vem falando ali, a partir do versículo 4, ele vem falando sobre luta contra o pecado, sobre provação, né? E ele vai falar que essas provações, que essas lutas que nós encontramos na vida, ela revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Que às vezes o Senhor não nos dá tudo aquilo que nós queríamos por causa do seu amor, por causa da sua graça, por causa do seu cuidado para conosco. E olha só o que Hebreus diz. Vamos ler aqui a partir do versículo 9, mas o contexto é esse que eu falei. Ele vem falando ali a partir do capítulo 4, tá? Quando chega no versículo 9, o autor de Hebreus fala assim: além disso, tínhamos os nossos pais. Agora ele vai fazer uma comparação com a paternidade dos homens, humana. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, está falando aqui a respeito dessa paternidade de Deus. Os nossos pais, confirmando o que Jesus fala aqui em Mateus 7, a partir do versículo 9, falando que se nós que somos ruins, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, se o meu filho me pedir um pão, eu com o pecado que há em mim não sou capaz de dar uma pedra. Se o filho pedir um peixe, eu que sou ruim, nós que somos ruins, não somos capazes de dar uma cobra. Quanto mais o Pai Celestial. Então Hebreus, o autor de Hebreus, vem e confirma exatamente isso, né? Que embora a gente conheça a paternidade humana, a paternidade de Deus é superior. É superior, não é como o pai humano, como os nossos pais que nos corrigiam por pouco tempo. Deus nos molda, Deus nos transforma, Ele vai nos moldando. E às vezes nós não sentimos essa acessibilidade que eu falei. Talvez você fale, eu oro e não vejo nada. Eu tenho orado 30, 20, 15, 40, 50, 60 anos por uma determinada situação e até hoje não aconteceu. E eu não vejo nada acontecer. Eu tenho orado, eu tenho buscado. Quem nunca, né? Quem nunca se sentiu assim? Eu tenho buscado, eu tenho orado, tenho falado com Deus, mas parece que as coisas não acontecem. Quem nunca ouviu aquela famosa frase? Parece que a minha oração não passa do teto. Parece que Deus não me ouve, né? Alguém já disse o seguinte, que quando nós oramos e pedimos algo para Deus, Ele tem 3 respostas, né? Ele pode dizer sim, imediatamente. Há orações que a gente vai ouvir Deus falar sim, né? Ou ele pode dizer espere, essa é difícil para nós, espere, é difícil, muito difícil, é a mais difícil. Ou simplesmente não, eu não vou te dar isso. Essa porta que você está batendo, essa eu não vou abrir, porque você não vai gostar do que tem lá, porque eu te amo. Isso que você está buscando, eu não vou permitir que você encontre. Então isso é cuidado de Deus, irmãos. Isso que você está pedindo, eu não vou te dar.
porque isso é cuidado de Deus, é o Senhor cuidando de nós, Ele não é um pai. Então Deus não ouve seus filhos com base na bondade deles. Ele não vai me dar algo porque eu sou boazinha, porque eu bato cartão na igreja sempre, ou porque eu sou muito piedosa. Ele não vai me dar, ele vai me conceder a resposta daquilo que eu estou orando, segundo a sua sabedoria para mim, segundo o seu conhecimento para mim. A porta só vai se abrir se ele souber, ele sabe de fato, né? Ele só vai abrir aquela porta que eu vou entrar por ela e vou ser feliz, e vai ser bênção, e vai ser para edificação na minha vida. E às vezes há portas que ele vai fechar para a minha disciplina, para a minha correção. Há coisas que ele não vai me dar que é para o meu bem. Há coisas que eu vou buscar e não vou encontrar nunca, porque ele vai tirar isso da minha vida. Não vou encontrar nunca, porque vai ser minha perdição. Porque ele tem um motivo sábio. Lembra que a gente iniciou falando sobre a sabedoria e o poder de Deus? Então, queridos, Deus não ouve os seus filhos com base na bondade deles, tá? Não é com base no meu merecimento. Deus fez de homens maus seus filhos. É isso que a palavra de Deus fala. Que Deus fez de homens maus seus filhos, através da pessoa de Jesus Cristo, certo? Pastor Manuel pregou sobre isso no domingo à noite, ele falou sobre a adoção, fomos adotados. Então, ele fez de homens maus, pessoas más, os seus filhos. E todo pai ama seus filhos, certo? Todo pai quer o melhor para os seus filhos. Um bom pai quer o melhor para os seus filhos. Quanto mais Deus que está nos céus, quanto mais o Senhor não quer o melhor para mim. Principalmente os nossos pais terrenos não conhecem, não sabem o nosso futuro. Nós criamos os nossos filhos, damos educação, ensinamos a ele o caminho certo, ensinamos a ele a temer o Senhor, mas nós não conhecemos o futuro, não sabemos o que vai ser. Mas Deus conhece. Eu vejo hoje, Deus já vê o seu filho, o meu filho, o seu neto, a minha neta, a minha vida, daqui a 10, 15, 20, 30 anos ele já está lá. Ele já está lá. Lembra que falamos do poder de Deus, da sabedoria, da onisciência, da onipresença de Deus? Então, queridos, o que acontece? Através da pessoa de Jesus Cristo, somos filhos de Deus, né? Mas não recebemos as suas dádivas pelos nossos méritos. Não recebemos a resposta da nossa oração de acordo com aquilo que a gente faz. Não é a resposta da oração, ela não vai vir mediante aquilo que eu faço ou mediante aquilo que eu prometo para Deus que eu vou fazer. Não é isso que vai fazer com que Deus responda a minha oração. Não é isso. Mas é bater, é pedir e buscar. É perseverar, é ter constância, é ter vida diária, incessante com Deus. É abraçar as promessas de Deus. É caminhar com Deus no dia a dia. É Tessalonicenses 5. Orar sem cessar. É estar em todo tempo em oração na presença de Deus. É lançando sobre ele a nossa ansiedade. Entendeu, queridos? Então, o que acontece? Não é por causa da nossa bondade. Podemos, então, confiar em quê? Na bondade de Deus. Na bondade de Deus em ouvir seus filhos. Que embora eles sejam maus, ele é pai, ele é amoroso. Certo? Ele é amoroso. Então, por quê? A cruz é exatamente a cruz. É Cristo. A resposta, porque Deus ouve a minha oração. Por que Deus ouve a minha oração? Por que Deus ouve a sua oração? A resposta é Cristo. A resposta é a cruz. A resposta é porque somos filhos. A resposta é porque Ele te ama. A resposta é porque Cristo já pagou as nossas dívidas na cruz. A resposta é porque Cristo é o mediador. A resposta é porque Cristo é o nosso intercessor. A resposta é porque o Espírito de Deus habita em nós e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é porque eu sou bom.
Não é porque eu mereço. Então não precisamos, querido, apelar para motivos falsos para Deus nos ouvir. Que motivos falsos são esses? Nossa bondade, nossa obediência, nosso merecimento. Não merecemos. Não somos bons, não somos obedientes e não merecemos. Muitas vezes o nosso pai humano, né, a paternidade humana, às vezes trata os filhos. Se você merecer, você vai ganhar. Deus não é assim. Se você for bom, se você for obediente, menino, se você me obedecer, você vai ganhar aquele presente de Natal. Quem nunca fez isso com os seus filhos? Quem nunca, né? Porque nós somos maus e a gente sabe dar boas coisas. Mas Deus não é assim, queridos. Então, nós não precisamos apelar para os motivos falsos para Deus nos ouvir. Não importa qual seja a sua situação. Não importa qual seja a sua condição. Você tem acesso ao trono da graça de Deus. Você tem acesso à presença do Senhor. O convite para buscar, para pedir, para bater é para mim, é para você. É para todo aquele que quiser, que ouvir, que crer, que receber as promessas de Deus e abraçar ela. E crer que este Deus Criador, poderoso, sustentador de todas as coisas, é para Ele que eu estou pedindo. Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Ele vai fazer o que é melhor para nós. Então, é por causa dos méritos de Cristo, querido. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. É por isso que nossa oração, por isso que Jesus disse, tudo o que pedires em meu nome, o Pai fará. Então não é pelos meus méritos. Por isso eu posso crer que se eu bater, se tem portas trancadas na sua vida, meu irmão, e você bater nessa porta, Deus vai abrir. Se essa porta for bênção na tua vida. Se essa porta for a porta que Ele tem para você, Ele vai abrir ela no tempo certo. Se você continuar batendo, se você continuar buscando. Se você busca algo de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua vida espiritual, seja lá o que for, busca. Porque quem busca, encontra. Então você precisa buscar a Deus. E se você tem alguma necessidade, vá a Cristo e leve essa necessidade. Coloque diante do Senhor. Quantas pessoas estão sofrendo na vida e buscam a solução dos problemas em tantas outras coisas antes de primeiro orar. Quantas pessoas estão com problema financeiro e vai buscar se endividar mais ainda, cometendo loucuras, dando passo maior que a perna, às vezes se endividando com empréstimos. Quantas pessoas com problemas emocionais buscam na psicologia humana a solução dos seus problemas, da sua vida. Não estou dizendo que essas coisas não funcionam, não é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer que elas não são prioridades. Que Cristo é o Senhor de todas as coisas, que Deus é o sustentador, Ele tem todo o poder nos céus e da terra. E eu posso tomar posse dessas promessas para a minha vida por causa de Cristo, por causa da acessibilidade, porque o véu foi rasgado e eu tenho acesso ao trono de Deus, ao trono do Pai. Tudo que nós precisamos está em Deus, tudo que você precisa está em Deus. E como que eu tenho acesso a isso? Através da oração, meu irmão, através da busca. Claro, irmãos, você fala, tá, então você está dizendo que é tudo? É claro que Deus não atende todas as nossas orações, como eu já falei. Graças a Ele que Ele não atende. Ele não atende. E nem devemos desejar isso. Não devemos desejar isso. Não carregamos sobre o nosso lombo o fardo da sabedoria infinita. Não somos Deus. Você é Deus para saber se o que você precisa é bom para você? Você é Deus para saber se o que você precisa de fato é necessário para a sua vida? Não somos Deus para saber de todas as coisas. Desejamos sim que Ele governe sobre a nossa vontade,
e sobre todas as coisas, não é isso que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Olha só, Deus como Pai. Primeiro, Pai nosso. Que outro Deus você chama ele de Pai? Me fala. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ele responde às nossas orações, porque as respostas às nossas orações santificam o nome de Deus. Venha a nós o vosso reino. Ele fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso que nós temos que desejar, a vontade de Deus. Não que ele responda a todas as minhas orações. Vocês entendem a diferença de quando Jesus fala de pedir, buscar e bater? Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate na porta, a porta se abre. Segundo a sabedoria de Deus. Segundo a vontade de Deus. Antes de batermos, de pedir, de buscar, precisamos primeiro também desejar que a vontade de Deus seja feita na minha vida, que ela seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Então, queridos, não somos Deus para saber se aquilo que eu estou orando, se aquilo que eu preciso de fato é o que Ele tem para mim. Se de fato aquela porta que eu estou querendo tanto que Ele abra para mim, aquela porta seja realmente a porta que Deus deseja para a minha vida. Porque muitas vezes nós somos assim. Às vezes nós queremos que Deus responda às nossas orações, mas segundo as nossas perspectivas, com base naquela vida que eu idealizei para mim. Aquela vida profissional que eu idealizei. Se não estiver dentro daquelas conformidades que eu idealizei para mim, então ele não me respondeu. Ou com base naquela vida ministerial que eu idealizei para mim, para minha família, para meus filhos, se não estiver de acordo, Deus não me respondeu. E quem foi que diz para nós? Quem somos nós para saber o que é melhor, o que é bom para nós? Somos Deus. Não carrego a sabedoria infinita. A sabedoria infinita pertence a Ele. Ele sabe o meu amanhã. Ele sabe que será de mim daqui a 5 minutos. Eu não sei. Pode ser que eu termine de falar aqui com você e eu vá para a glória. Não sei. Talvez eu veja muitas promessas do Senhor se cumprir na minha vida. Já vi algumas. Você já experimentou fazer uma lista de oração respondida? Eu já. O dia que eu fiz isso, eu chorei que nem uma criança. Porque eu vi o quanto Deus já me respondeu. Outras ainda não. Talvez nem responda. Talvez nem responda. Ou talvez eu esteja na fase do espere. Ou talvez ele já me disse não. Né? Mas e aí, queridos? Eu continuo lançando sobre ele as minhas ansiedades, como diz lá em 1 Pedro, porque ele tem cuidado de mim e ele tem cuidado de você. Amém? Não sabemos o suficiente para acreditar que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus. Então, que seja feita a vontade do Senhor na minha vida, na sua vida, assim como ela é feita no céu. Ela seja feita aqui na terra. Ela seja feita na minha vida e na sua vida. O convite para mim, o convite para você é esse. É pedir, buscar e bater. Bater, buscar e pedir. Seja qual for a ordem aí, né? Buscar, pedir, bater, buscar e pedir. Estar sempre na presença do Senhor. Deus sempre nos dá aquilo que é melhor para nós na situação específica em que estamos enfrentando, no momento certo. Mas agora, o nosso coração precisa estar inclinado à oração. Ele precisa estar inclinado a buscar. Ele precisa estar inclinado a pedir. Ele precisa estar inclinado a bater, a crer, a confiar que para Deus não há impossíveis. Todos os dias. Amém? E eu quero encerrar este tempo de reflexão te fazendo um convite para orar. Sexta-feira, próxima sexta-feira agora, essa semana,
nós teremos a nossa a nossa terceira vigília do ano. Os irmãos sabem que trimestralmente nós nos reunimos para orar. Numa vigília parcial, que acontece das 20h30 até a meia-noite. Numa vigília parcial, a gente ora pela igreja, ora pelas necessidades do nosso país, a gente ora pelas necessidades dos nossos irmãos, a gente ora pelas nossas necessidades, a gente ora pelas nossas mazelas, por seja qual for o motivo. Então eu quero te convidar, irmão, irmã, a esse convite que o Senhor faz de bater, pedir, buscar. Venha orar junto com a sua igreja. Venha buscar o Senhor em concordância com seus irmãos. Amém? Esteja presente conosco, sexta-feira, dia 3 de agosto, se não me falha a memória, estou sem calendário aqui, mas eu acho que é dia 3, dia 2, 3, não me falha, agora eu não lembro, mas próxima sexta-feira, às 20h30. Venha orar conosco. Vamos junto bater nessa porta. Vamos orar pela nossa nação. Vamos bater lá, Senhor, olha para o Brasil. Senhor, olha para o mundo. Senhor, olha para as nações. Senhor, olha para a nossa família. Senhor, olha para a nossa igreja. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, olha pelo meu filho. Senhor, eu entrego mais uma vez meu filho, minha casa, minha família. Eu entrego tudo diante da tua presença. Vamos juntos orar? Fica aqui o meu convite para você. Esteja conosco nesta terceira vigília de oração. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar neste momento. Fazer uma breve oração por este tempo de reflexão. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Porque tu és Pai. Tu és maravilhoso. Tu és Deus conosco. Tu és Deus presente. O Senhor nos conhece, Pai. Sabe quando me assento, quando nos levantamos. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Tudo está sob o teu domínio, sobre as tuas mãos, Senhor. Tudo está diante da tua presença, Pai. E agora, mediante a tua palavra, Jesus aqui de Mateus 7, que nos ensina a buscar, a pedir, a bater, porque todo aquele que busca encontra, todo aquele que pede recebe, e todo aquele, ó Senhor, que bate na porta, ela se abre. Nós estamos diante da tua presença agora, Pai, pedindo a ti que nos ensine a orar. Nos ensine, Pai, a depender do Senhor. Inclina o nosso coração ao clamor, incline o nosso coração à intercessão. Jesus, a semelhança dos discípulos que te pediram, nós te pedimos como igreja, ensina-nos a orar. Inclina o nosso coração a te buscar mais, Senhor. Nos torna, Pai, nos ensina. Deus nos disciplina com a oração, ó Deus. Nos leva à prática diária, constante da oração. Nos ajuda a trilhar o caminho da oração como igreja, Pai. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, este tempo de reflexão. E eu entrego nas tuas mãos cada uma dessas vidas que neste momento ora e que estarão conosco, Senhor, ali na sexta-feira, nesta vigília de oração. Desde já eu apresento este momento na tua presença. E eu peço, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja desde já com os teus ouvidos atentos ao nosso clamor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, meu amado. Te vejo na sexta-feira. Deus abençoe. Fica com Deus. Romperam-se as cadeias, quebraram-se os grilhões, libertos do pecado e da condenação. Morremos com Jesus,
e com Ele ressurgimos. Aleluia, nova vida. O nosso homem velho já ficou para trás, foi crucificado o corpo do pecado. Morremos com Jesus e com Ele ressurgimos. Aleluia, nova vida. Cheios de gratidão, rendemos adoração. Rei dos reis, Senhor dos senhores, em Ti nos alegramos. Aleluia, estamos livres, livres da condenação. Cristo deu-nos nova vida e um novo coração. Aleluia, Cristo vive, nele nos alegraremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Aleluia, estamos livres, livres da condenação. Cristo deu-nos nova vida e um novo coração. Aleluia, Cristo vive, nele nos alegraremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Romperam-se as cadeias, quebraram-se os grilhões, libertos do pecado e da condenação. Morremos com Jesus e com Ele ressurgimos. Aleluia, nova vida. O nosso homem velho já ficou para trás, foi crucificado o corpo do pecado. Morremos com Jesus e com Ele ressurgimos. Aleluia, nova vida. Cheios de gratidão, rendemos adoração. Rei dos reis, Senhor dos senhores, em Ti nos alegramos. Aleluia, estamos livres, livres da condenação. Cristo deu-nos nova vida e um novo coração. Aleluia, Cristo vive, nele nos alegraremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Aleluia, estamos livres, livres da condenação. Cristo deu-nos nova vida e um novo coração. Aleluia, Cristo vive, nele nos alegraremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Muito bem, queridos, nós estamos mais conscientes do que nunca acerca do poder da oração.
Portanto, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir, para que possam resistir no dia mau. É o que o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11 nos ensina. Fortalecermos-nos na força e no seu poder, tomando a armadura de Deus. E um dos elementos da armadura de Deus é justamente a oração. Precisamos estar firmes, não com a força nossa própria, mas a força que o Senhor nos dá. E Ele oferece essa força para nós. Tanto é que o apóstolo Paulo nos ensina: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. E nos versículos à frente ele vem nos dizendo como. Pois bem, continuamos lutando, continuamos em luta durante essa semana e nos encontraremos próximo domingo. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite a todos.